Eu ia falar, pô, a gente tá falando tão bem, né, Se a gente dos ficar, a gente vai ficar falando de estádios. estádio aqui, E eu queria saber um pouquinho mais hoje, né, o Química Arena, né, quando você, virou diretor de projetos, né, ainda era para ser Arena Corinthians, né. Qual sim. que foi a sua participação lá? Você era diretor de projetos, o que que você fez na Arena Corinthians? Na verdade, assim, quando acabou a Copa, como eu falei, eu fazia essa interface toda, Corinthians com prefeitura, da FIFA com prefeitura, com governo, com Corinthians, etc. E eu acabei criando uma relação muito boa, tanto com o Corinthians como com a Odebrecht. Enfim, na verdade, a gente né, enfim, meu escritório foi dentro do canteiro de obras da Neoquímica Arena, né, até então Arena Corinthians. Uhum. Então, assim, que praticamente eu vivi o desenvolvimento ali do estádio, não como Corinthians, né? Assim, eu era FIFA, mas assim, vivi a evolução da obra, do estádio e etc, né? E acabei criando uma relação muito boa com eles. Quando acabou a Copa, eles me convidaram para ser. O estádio do Corinthians é um fundo imobiliário, né? É um fundo imobiliário fechado, com dois cotistas, que era Odebrecht e Corinthians, Hum. né? Naquele momento, né? O Odebrecht saiu e tudo mais. E eles me convidaram para ser o gestor do fundo imobiliário. Então, o meu papel no projeto do Corinthians, enfim, estou falando aqui com uma audiência de mercado financeiro, acho que não preciso, né, Uhum. explicar. Na verdade, o fundo é o dono da arena. Então, assim, todos os contratos que eram feitos, se o Pedro fosse lá comprar um camarote, ele não ia comprar um camarote no Corinthians, que eu sei, né, mas assim, talvez né, a Outfield compraria. Mas se Pedro fosse lá comprar um camarote, ele ia comprar um camarote com o fundo, né? Então, assim, como é que se desenhou essa operação? O fundo contratou o Corinthians para ser então o Corinthians tinha dois chapéus. Ele era contratado pelo fundo para ser operador da arena e ele era cotista do fundo, né? E eu era meio que eu era o gestor do fundo, então na verdade eu era o garantidor ali, né, do ponto de vista contratual, né, e o fundo não tinha ninguém que entendesse da operação desse negócio. Então eu fazia Uhum. essa interface entre o fundo, o Corinthians, nessa operação. Como eu tinha uma relação muito boa com todo mundo, eu acabei, e a minha natureza é muito comercial, eu acabava entrando muito ali no dia a dia, nem deveria, né, naquela época, mas Uhum. assim, acabava entrando muito ali no dia a dia da operação. Em um dado momento, depois de uns 2 anos, um ano e pouco, não me lembro, assim, toda essa estrutura de governança, controlador do fundo já estava toda bem azeitada, e aí o Corinthians me convidou para assumir a gestão comercial mesmo da arena. Então eu migrei meu contrato do fundo pro Corinthians e de fato ali assumi o papel ali de diretor de negócios do estádio, enfim. Então toquei todo um projeto lá de redesenho do plano de negócio, enfim, alavancamos lá, conseguimos começar o processo de alavancar a venda de camarote, enfim, participei de muito dessas negociações de naming Uhum. rights, etc, etc. Agora a perguntinha, Você primeira vai me perguntar se o estádio se paga, né? É o Corinthians, é o basicamente. lado corintiano dele, não leve a mal. O meu coração não vai deixar eu ir embora sem perguntar isso. Hoje até pelo relatório Convocados, o Corinthians tem uma dívida aí da Arena de 700 milhões de reais, né. Você que participou ali do projeto, você viu de perto, com toda a experiência que você tem. O Corinthians tem condições de pagar essa dívida da Arena? Como que você enxerga uma solução para isso? Eu acho que tem total. Acho que assim, o Corinthians, enfim, ó, já falei super bem do Flamengo aqui, mas assim, acho que o Corinthians tem assim, potencial do Corinthians de geração de receita, se ele não for igual, assim, ele não for maior que o do Flamengo, ele minimamente é igual, né? O fato de estar aqui em São Paulo e Sim. tudo mais. Não tem a menor dúvida que o Corinthians consegue. Agora, o Corinthians precisa fazer a lição de casa dele, que o Flamengo começou a fazer lá em 2013, fechar a torneira, né? Se organizar melhor. Assim, a capacidade de geração de caixa do estado do Corinthians assim, é absurda. Então, assim, assim, eu falo isso de forma muito tranquila, porque participei assim, né, tive muito dentro lá. Assim, o estado, a operação do estádio do Corinthians, ela é absolutamente superavitária. Uhum. Assim, qual que foi o problema, né, ah, dessa equação toda? Ele não deveria ter custado o que ele custou, né? Então, assim, talvez aquilo lá não fosse essa geração de caixa livre toda, talvez não seja o suficiente para amortizar o tamanho dessa dívida, e essa dívida acabou, obviamente, que ela foi se encavalando, juro em cima de juro, juro em cima de juro, enfim, virou um monstro. O Corinthians muitas vezes usava esse dinheiro da arena
para canalizar para outras coisas, para futebol e etc. E o projeto acabou se desorganizando. Mas, assim, eu não tenho a menor dúvida que o Corinthians tem capacidade. O Corinthians, não sei quanto. Você deve saber melhor que eu, Pedro, mas, assim, eu me lembro, na minha época, isso alguns anos atrás, assim, 5, 6, 7 anos, o Corinthians estava fazendo 80 milhões por ano de receita de bilheteria. Mas é isso, né? Sempre 80% de taxa de ocupação ou mais, né? Então você tem ali uma média de 33, 35 mil pessoas na Neoquímica Arena. Isso. Assim, só de bilheteria, sem naming rights, sem Exato. utilização das áreas premium, enfim. Venda de camarotes, né? O programa de sócio-torcedor, integração disso com a estratégia de bilheteria. Então tem um potencial, concordo, um potencial grande. Mas aí volta, né? A gente discutiu muito isso nos outros episódios todos aqui, da necessidade de reestruturação financeira. E a reestruturação financeira passa por tudo isso, né? Por você ter a disciplina financeira no campo. Flamengo e Palmeiras são os exemplos aí, a gente já choveu nisso várias vezes. Uhum. E aí fazendo a comparação em ordem de grandeza, né? Acho que São Paulo e Corinthians têm a mesma capacidade de chegar onde Palmeiras e Flamengo estão hoje, mas eles precisam tomar o remédio amargo, né? Precisa olhar para dentro, precisa reestruturar, precisa entender como é que eu componho a arena com o meu core business, que é o campo. A arena é uma fonte geradora de receita pra caramba, da mesma forma que o Morumbi também é. Então, acho que com margem muito alta. Exato. Né, com margem muito alta. Se pegar a operação do estádio, se você incluir, não nem assim, misturar, não é nem misturar a receita de sócio torcedor, pegar só, se a gente quiser criar uma lógica ali do próprio programa de sócio torcedor remunerando o assento ocupado para ficar uma conta justa, para você não misturar centros de receita, né? Assim, eu digo aqui sem fazer muita conta, uma operação com 70%, 60% de margem. Né? Então, assim, realmente é uma... E, de novo, voltando um pouquinho do que eu falei, assim, não é à toa que todos os projetos no mundo de investimento em clubes de futebol prevêem investimento em infraestrutura e renovação de estádio. É porque é bom, né? Né? Ainda mais no Corinthians, qual que é o grande desafio ou o grande risco de um projeto de estádio? Você ter um conteudista, né, que é o clube, que não garante um mínimo de 70% de ocupação. Que tá longe de ser o problema do Corinthians. Né? Aí sim você pode ter um investimento de maior risco, né? Tem uma golden rule, né? Assim, de linha de viabilidade de estádios, que é isso, média de 70% de ocupação. O Corinthians, assim, ultrapassa isso tranquilamente. Sempre, né? Assim, nunca teve próximo disso, né? Desde a inauguração da arena. Então, assim, eu sou um otimista, mas eu acho que o Corinthians vai encontrar em breve o caminho dele aí. Eu acho que assim, eu torço pra isso também. Não sou corintiano, mas torço que daqui a pouco acho que ele vai estar... Claro, não, é super importante pro mercado. Importante pra indústria, e eu acho que ele vai se juntar aí a Palmeiras e Flamengo aí como uma grande potência, como ele deve ser.